Olá, eu sou André Oliveira, professor e pesquisador no Departamento de Fisiologia e Biofísica do UFMG e sejam bem-vindos para mais uma aula de Fisiologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os hormônios da hipófise. E essa é uma aula sensacional, porque eu acho que pela primeira vez, desde que você começou a assistir a sequência das minhas aulas, você vai usar os seus conhecimentos adquiridos de uma maneira, eu espero, natural, tá? E também eu considero que você esteja sentado numa poltrona confortável, porque essa aula você vai cair na cadeira algumas vezes, tá? Na aula passada, se você se lembrar do final da última aula, nós falamos sobre o eixo hipotálamo-hipófise. E eu mostrei para vocês que a hipófise secreta uma grande gama de hormônios, né? E que esses hormônios que você consegue ver listado aqui no slide estão sob o controle hierárquico do hipotálamo. Então o hipotálamo secreta um neurônio trófico no sistema porta-hipofisário. Esse neurônio trófico estimula a adenopófise a produzir e a secretar essa grande gama de hormônios. E esses hormônios, por sua vez, eles atuam em diferentes tecidos, incluindo outras glândulas endócrinas. Na aula de hoje, nós vamos estudar esses hormônios produzidos pela adenopófise, inclusive. Só que não todos. Por que não todos? Porque, veja bem, a hipófise produz o hormônio luteinizante, o FSH, que são as gonadotrofinas, que atuam sobre as gônadas. Mas para mim, do jeito que eu gosto de organizar a aula, faz mais sentido a gente falar desse eixo na aula de sistema reprodutor masculino e feminino. E a mesma coisa vale para o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ou hipotálamo, hipófise tireoide, que nós vamos estudar na aula de adrenal e tireoide, respectivamente. Mas observe nesse esquema que alguns dos hormônios produzidos e secretados pela adenopófise, eles têm uma ação direta sobre uma grande amplitude de tecidos-alvo. E esses hormônios são alvo da nossa aula de hoje. Além da adenopófise, nós temos a neurohipófise, que também está sob o controle hierárquico do hipotálamo. Nesse caso, o controle é um pouco diferente. Nós vimos que o hipotálamo produz os hormônios e esses hormônios são armazenados na neurohipófise, que apenas os secreta. E aqui nós estamos falando de dois desses hormônios que são alvo também da nossa aula de hoje, que é a ocitocina e o ADH. Perceba o tanto de tecido e o tanto de outras glândulas que estão sob o controle dos hormônios hipofisários. Não é à toa, gente, que essa glândula é chamada de glândula mestre, ou o grande orquestrador, o regente do sistema endócrino, né? E o que nós vamos fazer na aula de hoje é simplesmente estudar as funções e os eixos de regulação dos hormônios secretados e produzidos tanto pela adenopófise quanto pela neurohipófise. E eu gosto de começar essa aula estudando os hormônios, ou ensinando, né, os hormônios secretados pela neurohipófise, começando com o ADH, ou hormônio antidiurético. Para a gente entender qual é a função desse hormônio, vamos entender quais são os estímulos que levam à secreção do ADH pela neurohipófise. A gente pode falar de dois estímulos principais: o aumento da osmolaridade circulante, né? O aumento da concentração de solutos na circulação sanguínea, que é percebido por osmorreceptores. O segundo estímulo é uma queda na pressão sanguínea, que é percebido pelos baroreceptores. Esses dois estímulos induzem a secreção de ADH pela neurohipófise. E olha só o nome: hormônio antidiurético. Uma das funções do ADH é promover a reabsorção de água pelos rins, por isso o nome hormônio antidiurético. Quando o ADH induz a reabsorção de água nos rins, ele controla, ele restaura a osmolaridade normal e esse estímulo então deixa de existir. Essa é uma alça de reflexo simples, né? O ADH, ele também promove a vasoconstrição. E, gente, eu já falei e eu repito,
O hormônio antidiurético também é conhecido como vasopressina, exatamente por causa dessa função vasoconstritora. E quando o ADH induz a vasoconstrição dos vasos sanguíneos, ele antagoniza essa queda de pressão na circulação. Né? Então é uma outra alça reflexa simples aqui, regulando a secreção de ADH. Quando esses estímulos deixam de existir, a secreção de ADH cessa. Então, quais são as funções, de uma maneira geral, do hormônio antidiurético ou da vasopressina? É sinônimo, é a mesma molécula, tá? Essas funções são o equilíbrio hídrico e o equilíbrio eletrolítico, né? Pela ação principalmente do ADH sobre os rins, e o controle da pressão arterial, que é tanto pela ação do ADH nos rins quanto pela vasoconstrição que ele induz. Agora vamos entender do ponto de vista celular as bases moleculares, as bases celulares dessas ações do ADH, começando pela vasoconstrição. Então aqui a gente tem uma célula da musculatura lisa dos vasos sanguíneos que expressa o receptor para o ADH. Né? Então o ADH está representado aqui pelo círculo roxo claro. Esse ADH se liga no seu receptor e induz a ativação de uma via de sinalização intracelular mediada pela fosfolipase C. A fosfolipase C, né, da origem a IP3 e de acilglicerol, e o resultado dessa via de sinalização é a liberação de cálcio dos estoques intracitoplasmáticos. Esse cálcio, esse aumento de cálcio no citoplasma das células, atua, né, sobre os filamentos de miosina e actina, promovendo a contração desse músculo liso que envolve o vaso, resultando na vasoconstrição. Beleza? Agora, a ação, as bases celulares do hormônio antidiurético na reabsorção de água nos rins, isso aqui é sensacional, é lindo, maravilhoso. Segura na cadeira para você não cair. Olha só, antes da gente falar isso, eu queria lembrar com vocês aqui qual que é a unidade formadora dos rins. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando do néfron, né? E o néfron, ele é formado por várias estruturas. O glômerulo renal, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. E quando a gente analisa a reabsorção de água ao longo desses ductos que compõem o néfron, a gente percebe que a água ela é reabsorvida em vários locais, né? Mas que o ducto coletor é um segmento essencialmente impermeável à água. Isso quando ele não é estimulado, porque na ação, com a ação do ADH, o ducto coletor ele se torna permeável à água. Agora, como que isso acontece? É uma mágica? Não, não é uma mágica, tá? Entendemos o néfron e aonde que o ADH atua, ele atua no ducto coletor, como que o ADH induz essa permeabilidade do ducto coletor à água. Então vamos analisar aqui. Nesse esquema, você está vendo da sua direita, tá, para a sua esquerda, a luz, o lúmen do ducto coletor, que está em azulzinho aqui, tá? Então a urina em formação está passando ali. Em laranja é a célula que reveste o ducto coletor e em vermelho claro, rosa, sei lá o que é essa aqui, a gente tem o vaso sanguíneo. Perceba que a célula do ducto coletor tem dois elementos muito importantes para a gente. Em roxo escuro, o receptor para o ADH. Você está vendo a legendinha aqui em cima. Ó. Tá? Em roxo escuro, o receptor para ADH. E dentro da célula, apontado aqui por essas setas, algumas vesículas intracelulares com uma proteína chamada aquaporina. Olha o nome dessa proteína, aquaporina, um poro de água, um canal que transporta água. Né? Só que essa aquaporina, ela está escondida dentro da célula. Ela está inserida na membrana dessas vesículas, mas não está exposta na membrana plasmática. Então aqui ela não está com a função que ela tem que ter, que é de transportar a água, tá? Mas só que quando o ADH chega nessa região do ducto coletor, ele estimula uma via de sinalização intracelular nas células do ducto coletor
através da formação de segundos mensageiros. E esses segundos mensageiros, o resultado dessa cascata de sinalização é promover a exocitose dessas vesículas contendo aquaporina. Então, a aquaporina que antes estava escondida no interior, no citoplasma das células do ducto coletor, pela ação do ADH, essa aquaporina ela se torna exposta na membrana apical dessas células. E aqui, porque existe um gradiente, né, de osmolaridade, a água sai do lúmen do ducto coletor e vai em direção à circulação sanguínea. É assim que o hormônio antidiurético ele induz a reabsorção da água. Algumas coisas interessantes aqui para a gente lembrar, né? Então deve ser, não sei, né? Eu acho que você já deve ter vivenciado isso na vida, ou já deve ter visto isso. Quando a pessoa faz o consumo de álcool, ela vai com mais frequência ao banheiro, porque o álcool ele inibe a secreção do hormônio antidiurético. Então ele aumenta a formação, o volume de urina formado pelos rins num determinado momento, beleza? A segunda coisa é que é o seguinte, eu estou te dando aqui toda a formação celular, mas não vou te dar tudo não. Eu vou te colocar uma pulga atrás da orelha. Tá vendo que a aquaporina ela é exposta na membrana apical da célula do ducto coletor? Só que aí tem uma coisa, uma pergunta que eu vou te fazer e você vai tentar responder aí para mim. Se a membrana celular, o modelo mais aceito para ela é o modelo do mosaico fluido, né, no qual as proteínas elas estão aí, tem uma mobilidade na membrana plasmática, por que a aquaporina, nesse caso, fica restrita à membrana apical dessa célula? Você já parou para pensar nisso? Se você for meu aluno, né, nós vamos resolver isso dentro da sala de aula, no nosso ambiente aqui. Mas se você não você não vai morrer com essa dúvida não, com essa crise existencial não, tá? Coloca a sua resposta nos comentários aqui no vídeo que a gente vai discutindo isso de uma maneira interativa por aqui também, beleza? Então, essa é a ação do ADH sobre as células do ducto coletor. Legal demais isso aqui, né? O segundo hormônio secretado pela neurohipófise é a ocitocina. E aqui, a ocitocina, olha, o nome dela já induz a principal função desse hormônio, ou pelo menos a função mais clássica, né? Porque esse termo tócia, né, significa nascimento. A ocitocina ela é um hormônio relacionado ao trabalho de parto, né? Ao parto propriamente dito, ao nascimento do feto que está sendo gerado pela mulher. Tá? Esse trabalho de parto ele é iniciado por sinais ou que vem da mãe, ou que vem do feto, ou dos dois, tá? Mas o que para a gente interessa é esse início do trabalho de parto. Ele induz a expressão no útero de receptores de ocitocina. Mas não só isso. O início do trabalho de parto ele também é um estímulo para a neurohipófise secretar a ocitocina. E a ocitocina, quando ela é secretada e atua via seus receptores, ela induz as contrações uterinas e induz a formação de prostaglandina. As prostaglandinas constituem um outro tipo de hormônio, né, que também induzem mais contração uterina. E as contrações uterinas de maneira geral elas induzem a secreção de ocitocina. Então aqui a gente tem umas alças de retroalimentação positiva, na qual o hormônio induz uma resposta biológica que induz a secreção do hormônio, tá? E também tem um outro hormônio induzido aqui que induz a secreção de ocitocina por uma via indireta, através da contração uterina. Legal demais, né? Então, quando o neném nasce, esse trabalho de parto cessa, essa alça de retroalimentação positiva desliga e a concentração de ocitocina também diminui consideravelmente. Mas a ocitocina ela não é importante só para o parto, não. Ela é um hormônio interessante e importante
para a ejeção do leite. Então o neném nasceu, vocês me desculpem aqui pelo neném, foi o único que eu encontrei, né, com a licença que eu posso usar nessa aula. O neném ele vai efetuar a sucção na mama para mamar, né, para ter o leite produzido pela mãe. E essa sucção, obviamente, por si só, já estimula a ejeção do leite. Só que a sucção também ela atua como um reflexo, né, um estímulo para a secreção de ocitocina. E a ocitocina atua sobre a glândula mamária, promovendo ou facilitando, ajudando na secreção do leite. Como que a ocitocina, então, atua tanto no parto quanto no leite? Antes da gente responder essa pergunta, vocês me desculpem aqui, a ocitocina ela também está envolvida em outras funções, respostas comportamentais, mas isso não é o foco da nossa aula hoje. Eu quero responder essa pergunta que eu acabei de fazer. Como que a ocitocina ela promove, né, essas contrações uterinas envolvidas no parto, como que ela promove essa ejeção do leite? É, de novo, atuando sobre a musculatura lisa desses órgãos, né? E nessa musculatura lisa, tanto no miométrio e no útero, quanto nas células mioepiteliais nas glândulas mamárias, a ocitocina induz uma via de sinalização intracelular que culmina na liberação de cálcio dos estoques intracitoplasmáticos, como o retículo endoplasmático, e esse cálcio atua nos filamentos de miosina e actina, promovendo o deslizamento desses filamentos e a contração da musculatura lisa desses órgãos. Beleza? Agora, nós saímos da neurohipófise e nós passamos para os hormônios da adenohipófise. Tá? Então aqui nós vamos falar dos hormônios que têm uma função biológica direta. Nós não vamos falar dos eixos hipotálamo, hipófise e glândulas aqui. Tá? É direto no tecido nesse caso. Tá? E o primeiro deles é a prolactina. Porque nós falamos de ocitocina agora, de ejeção de leite, então faz sentido a gente continuar com o nosso cérebro voltado para essas funções. E a prolactina, como o nome já diz, ela foi descrita pela primeira vez, ou a função dela primária, que foi descrita pela primeira vez, é na produção de leite, prolactina, né? Essa prolactina ela é secretada por diversos estímulos. Nós temos aqui estímulos auditivos, como choro, estresse, a luz, né? Então tem uma flutuação circadiana importante para a secreção da prolactina. Esses estímulos atuam sobre núcleos no sistema nervoso central ou diretamente no hipotálamo, e esses núcleos do sistema nervoso central também podem estimular o hipotálamo. Então aqui a gente tem uma rede bastante complexa de regulação da secreção de prolactina, mas nós vamos resumir isso aqui de uma forma mais simples, tá? Pensa comigo, a secreção da prolactina ela está tonicamente inibida. Então o que eu quero dizer com esse esqueminha aqui que a princípio parece um pouco confuso? Vamos lá, tá vendo esse PIH? Isso é uma sigla para o hormônio inibidor de prolactina. Nós vamos ver quem que é esse cara aqui daqui a pouco. Mas por enquanto vamos chamar ele de hormônio inibidor da prolactina, porque existem algumas substâncias que inibem a secreção de prolactina. Então isso aqui é como se o organismo estivesse o tempo inteiro pisando no freio da secreção de prolactina. Quando que esse pisar no freio, essa pressão no freio, ela é diminuída? Quando que a prolactina, então, está livre para ser produzida e secretada? Pelo estímulo da sucção que o neném faz na mama. Existe uma via, um circuito neural, que quando o neném suga a mama da mãe, essa sucção inibe as substâncias que, por sua vez, inibem a secreção de prolactina. Então aqui você está inibindo o que inibe, ou seja, você está estimulando de uma maneira indireta, não é? Se você está com o pé no freio e inibe esse pé que está no freio, você permite que esse hormônio seja secretado. E é exatamente isso que acontece com o caso da prolactina. Então, existe um hormônio trófico hipotalâmico, né, que induz a produção, a síntese e a secreção da prolactina,
e essa prolactina, então, atua na glândula mamária, induzindo a produção do leite que o neném vai se alimentar, certo? Hoje a gente sabe que, como eu falei para vocês, existem várias substâncias capazes de inibir a prolactina, mas a principal delas é a dopamina, que ela é um neurotransmissor, mas ela pode funcionar como hormônio, como nesse caso. O hipotálamo produz dopamina, a dopamina cai no sistema porta-hipofisário e na adenohipófise inibe a secreção de prolactina. Quando o neném suga, né, a mama da mãe, esse eixo, essa secreção de dopamina é inibida e a prolactina pode ser sintetizada e secretada normalmente. Agora, olha que legal. Os níveis de prolactina, quando aumentam na circulação, eles também são capazes de inibir a dopamina. Então, a prolactina, ela induz a sua própria produção e a sua própria secreção. Legal demais, né? Nosso organismo é uma coisa sensacional, vale a pena a gente estudar ele. Mas a prolactina, como a ocitocina, ela também não está envolvida só na produção de leite. Gente, ela está envolvida em várias outras funções, tá? Alguma regulação de alguns comportamentos, como a promoção do cuidado parental, isso aqui é sensacional, tá? Eu sugiro que vocês deem uma lida no material que eu produzi. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, onde eu abordo um pouco disso. Além dessa regulação comportamental, a prolactina também está envolvida em outras funções que não tem nada a ver com a reprodução ou o cuidado da prole, como a regulação do balanço eletrolítico, hidroeletrolítico e outras funções, tá? Que nós não vamos discutir aqui nessa aula. Um outro hormônio muito importante para a gente, para a nossa aula de hoje, produzido pela adenohipófise, é o hormônio do crescimento, carinhosamente chamado de GH. Esse hormônio atua num processo que todos nós sabemos que acontece. Então, o organismo ele se desenvolve no período embrionário, ele nasce, ele cresce, envelhece e morre. Esse é o ciclo da vida, né? Lembrou do Rei Leão aí agora. Mas enfim, eu não posso usar a trilha sonora aqui nessa aula, mas imagina. Todo esse processo de crescimento e desenvolvimento do organismo, ele depende de hormônios que vão coordenar esse crescimento, né? E o principal deles, tanto para mulheres quanto para homens, o principal hormônio com a função de crescimento de tecido e órgão é o hormônio do crescimento. Não à toa ele recebe esse nome, certo? É tão impressionante o nível, né, a quantidade desse hormônio que o organismo secreta, que a adenohipófise secreta, que 1/3 das células adenohipofisárias são as células acidófilas somatotróficas, as células que produzem o hormônio do crescimento. E aonde que esse hormônio atua? Quais são as funções biológicas reguladas pelo GH? No tecido adiposo, né, o hormônio do crescimento ele inibe a captação de glicose e ele estimula a lipólise, né, que é a utilização dos ácidos graxos armazenados pelo tecido adiposo. No tecido muscular esquelético, o hormônio do crescimento ele também inibe a captação da glicose e ele promove a captação de aminoácido e a síntese de proteína. Um outro órgão importante para a ação do hormônio de crescimento é o fígado, né? Onde o GH estimula a síntese de RNA, a síntese de proteína, a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de outros substratos da célula, né? O GH induz a proteína, a expressão da proteína ligadora de IGF. IGF é um fator de crescimento semelhante à insulina. A sigla vem do inglês, né? E não só da proteína ligadora de IGF, mas a síntese do próprio IGF no fígado. Essa ação do GH no tecido adiposo, no fígado e no tecido muscular que nós acabamos de estudar, elas são conhecidas como efeitos diretos do hormônio do crescimento, porque aqui é o hormônio do crescimento que induz essas respostas, certo?
Se existe o efeito direto, existe um outro tipo de efeito, que é mediado pelo IGF, mediado por esses fatores de crescimento semelhantes à insulina. E em alguns livros, você pode encontrar esse IGF sendo chamado de somatomedinas, né? O hormônio do crescimento é a somatotrofina e o IGF pode ser chamado de somatomedina, porque ele medeia a ação do hormônio de crescimento. E o IGF, nos tecidos-alvo que ele atua, ele vai ter uma série de funções que nós vamos estudar aqui agora de uma maneira resumida. No tecido ósseo, né, e cartilaginoso, né, principalmente da epífise dos ossos longos, o IGF ele estimula a captação de aminoácido, a síntese de proteína, de DNA e RNA e a síntese da matriz extracelular, do tecido ósseo. Então, esse IGF pode ser também produzido no próprio tecido ósseo e regular todas essas funções de uma maneira local, de uma maneira parácrina. Tá? Em outros tecidos, que vocês estão vendo aqui, tanto de tecido, como fibroblasto, pulmões, trato gastrointestinal, pâncreas, coração, rim, pele, né? O IGF também atua sobre todos esses órgãos e tipos celulares, promovendo a síntese de proteína, a síntese de DNA e RNA, regulando o tamanho das células e o número das células que constituem esses órgãos. Então, gente, de uma maneira geral, nós estamos falando de um hormônio que atua de uma maneira direta e essas funções são funções chamadas de funções indiretas, porque aqui não é um hormônio de crescimento, mas são funções reguladas por um fator de crescimento induzido pelo GH, tá? Por isso que é indireto. E de uma maneira, se tivesse que sintetizar tudo isso num esqueminha simples, a gente está falando dos efeitos diretos, né? Que promove a redução da adiposidade, porque induz a lipólise, o aumento da massa magra, porque induz a captação de aminoácidos e síntese proteica, e tem o efeito anti-insulínico, isso aqui parece um nome esquisito, diabetogênico, porque na verdade você está inibindo a captação de glicose, então você promove um aumento da glicemia, né? Tanto pela inibição da captação de glicose, quanto pela indução da gliconeogênese hepática. Tá? E o efeito indireto, ele está relacionado com o crescimento linear, por todas aquelas alterações, regulações de função do tecido ósseo, e também ao aumento do órgão e o aumento da função do órgão. Porque se vocês lembrarem, o IGF ele induz um aumento do número e do tamanho das células que constituem o órgão e do metabolismo dessas células, beleza? Esses efeitos são chamados de efeitos pró-insulínicos ou antidiabetogênicos, é uma nomenclatura comum que você vai encontrar nos livros de fisiologia também, tá? Mas de maneira geral, esse é o resumo da função do hormônio de crescimento, tanto pela via direta quanto pela via indireta. A secreção desse hormônio, a regulação da secreção desse hormônio é muito importante para o organismo, mas muito mesmo. Você viu tanto de coisa que está sobre o controle do GH, né? E como é que funciona então a regulação da secreção desse hormônio? O hipotálamo produz um hormônio trófico chamado de hormônio liberador do hormônio de crescimento, ou GHRH. Esse hormônio atua na adenopófise, estimulando a secreção do GH, né? E o GH, então, vai ter aquela função dicotômica, né, bifurcada, efeitos diretos, induzindo, né, a redução da captação de glicose, ele é lipolítico, promove a síntese de proteína, etc. Enquanto que o efeito indireto tem os efeitos mais pronunciados sobre o crescimento linear ou dos órgãos, né? Agora, o que é interessante aqui é que é a regulação a nível hierárquico que a gente encontra. Tanto o hormônio do crescimento, propriamente dito, quanto os IGFs, os fatores de crescimento semelhante à insulina, eles inibem diretamente o hormônio trófico hipotalâmico, o GHRH,
e o hormônio do crescimento, a secreção perdão, aqui é o GHRH, tá? Vocês me desculpem, fiz uma confusão. Então, repetindo aqui, tanto o GH quanto o IGF, ele inibe a secreção de GHRH pelo hipotálamo. Só que eles também podem induzir a secreção de um hormônio inibitório. Aqui com a sigla SS, que é para somatostatina. A somatostatina ela é um hormônio produzido em vários tecidos e geralmente ela é inibitória. Então, quando ela é produzida, ela é induzida pela ação do GH e do próprio IGF, ela inibe a secreção do hormônio do crescimento. E existem evidências, mostrando, alguns estudos mostrando, que a somatostatina também pode inibir o hormônio trófico hipotalâmico, o GHRH. Então aqui você está vendo que a secreção do hormônio de crescimento está sendo inibida, tanto de uma maneira direta, pela ação desses hormônios inibindo o hormônio trófico hipotalâmico, quanto de uma maneira indireta pela indução de somatostatina, que inibe o hormônio do crescimento e o GHRH. Joia? Bom, mas a secreção pode ser regulada e essa regulação ela acaba refletindo em padrões diferentes, em padrões interessantes de secreção do GH. O hormônio do crescimento ele apresenta uma flutuação, uma oscilação diária ao longo do dia da sua secreção. Então, o que você está vendo, dois gráficos, em homens e mulheres, e o horário do dia, você está vendo aí que a maior parte da secreção do hormônio de crescimento acontece durante a noite, e o que é interessante aqui é que a somatostatina ela regula a frequência dos picos, ou seja, quanto mais somatostatina, menos frequente serão os picos de liberação de hormônio do crescimento. Por outro lado, quanto menos somatostatina, mais frequentes serão esses picos de liberação do hormônio do crescimento. Enquanto que a amplitude, o tanto de hormônio do crescimento que é liberado, ela depende do hormônio trófico hipotalâmico, do GHRH. Tá? Quanto mais GHRH, mais hormônio do crescimento será liberado. Quanto menos, menos hormônio do crescimento será liberado. Beleza? Só que essa secreção, ela também oscila com a idade. Então a gente está vendo aqui o gráfico da concentração de GH em função da idade do organismo, e a gente consegue ver que aí, nos seres humanos, no final aí da adolescência, início da vida adulta, existe uma queda drástica na concentração de hormônio do crescimento, e essa queda continua acontecendo ao longo da idade. No idoso, os níveis de hormônio de crescimento são bem baixos, e isso explica, na verdade, algumas das características do idoso. Por exemplo, a pele ser mais frágil, a redistribuição de gordura e alteração no metabolismo, dentre outras funções, a perda de massa magra, Então tudo isso é explicado por essa queda natural, fisiológica do hormônio do crescimento com a idade. Existem outros sinais que regulam a secreção do hormônio do crescimento. E o que eu gostaria de discutir aqui com vocês, porque tem implicação para algumas profissões da área da saúde, uma aplicação direta, são sinais metabólicos. Então a gente tem outros hormônios, por exemplo, vindo do trato gastrointestinal, como a grelina, que a grelina ela é capaz de induzir a secreção de GH e a secreção de GHRH, ou seja, ela induz o aumento da produção e secreção do hormônio do crescimento. A mesma ação, ou uma ação semelhante, a gente observa por alguns nutrientes, como proteínas e aminoácidos, que também são capazes de estimular a secreção do hormônio do crescimento. Por outro lado, outros nutrientes, como ácidos graxos livres, eles inibem a secreção do hormônio do crescimento, tanto diretamente quanto indiretamente, induzindo a secreção de somatostatina. Tá bom? Então esses sinais metabólicos também são reguladores importantes da secreção
do hormônio do crescimento, beleza? Nós não vamos falar dos fatores de crescimento semelhante à insulina, porque nós acabamos de ver isso nos slides anteriores. O último hormônio que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o PONCE. O que significa esse negócio? Né? Um nome horroroso, então eu erro sempre, por isso que eu falo o nome da sigla, e eu coloquei aqui para eu não errar. A proopiomelanocortina, só faltava eu ler esse negócio errado. A proopiomelanocortina, ela também pode ser produzida em vários tecidos e na hipófise ela serve como precursor para vários hormônios, incluindo o ACTH. Olha que interessante, o hormônio adrenocorticotrófico, ele é oriundo do metabolismo dessa proopiomelanocortina. E olha que interessante, aqui está um metabolismo simplificado, né? Ela é um peptídeo enorme que vai sendo clivado. E esses produtos de clivagem por enzimas específicas vão dando origem a hormônios diferentes. Por exemplo, a gente falou do ACTH, mas a gente pode falar de endorfina, nós podemos falar do hormônio estimulador dos melanócitos, que é esse MSH que vocês estão vendo aí, né? Então ela tem uma série de funções importantes, ela é precursor para hormônios bastante interessantes, tá? O ACTH, obviamente, nós vamos ver na aula de adrenal, mas o hormônio estimulador do melanócito, ele vai atuar na pele, no melanócito, ele pode ser produzido localmente. E esse MSH, ele funciona como? Ele induz a produção de melanina, né? Então, por exemplo, pela exposição solar aumentada, você pode ter um aumento da produção local de MSH na pele. E isso também pode acontecer, por exemplo, durante a gravidez, né? E é um dos hormônios envolvidos nessa alteração da pigmentação da pele, causada em algumas condições, né? Na gravidez. Tem algumas patologias da adrenal também, né, que estão envolvidas, que você consegue ver essas pigmentações na pele, porque o ACTH pode ser metabolizado dando origem ao hormônio estimulador do melanócito, né? Então você tem essas funções. É importante a gente dizer aqui, mas para a hipófise, a proopiomelanocortina, ela tem uma função principal de precursor de ACTH e dos outros hormônios, beleza? É isso aí. Então, gente, essa aula é linda, eu adoro esses eixos, acho o funcionamento deles bastante interessante, então acho que é só um caso de amor, né, que a gente tem com esses sistemas de hormonais de retroalimentação, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e se ela te ajudou em alguma coisa, por favor, compartilhe, se inscreva aqui no canal, acompanhe as novas aulas, porque isso é importante para a gente continuar fazendo esse trabalho, né, e produzindo esse material para vocês, tá bom? É isso aí. Fiquem bem. Um abraço, até a próxima aula.